Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 19 de março. Ibovespa apresentou aqui uma queda de 1,15%, confirmando aquela leitura em relação ao candle de indefinição, sem um candle mais de correção em relação ao pregão anterior, e uma chance um pouco maior de se ter um candle aí, ou seja, um pregão para baixo. O Ibov confirma então a perda da mínima deste fundo aqui, e também oscilando abaixo da mínima dessa região, que é a mínima aqui desse fundo mais irrelevante, 83.896, fechamento de hoje já em cima desse patamar, 913, fechamento bem em cima dessa região de fundo anterior. Ibov pelo gráfico semanal está dentro de um movimento de baixa, perdendo a mínima da semana passada, ou seja, a característica de tendência de alta foi desconfigurada e agora dentro de uma característica mais de tendência de baixa de curto prazo. Não vejo uma relevância ainda tão grande em relação a essa tendência, visto que está toda ela dentro desse movimento aqui de subida. Mas de qualquer forma, só dificulta um pouco mais as operações na ponta compradora, o risco aumenta um pouco mais em boa parte dos ativos. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência e aproveite também para se inscrever aqui no canal no YouTube gratuitamente, para que você possa receber as notificações aí de novas análises, novos vídeos de aprendizado. Futuros, partindo aqui para o mini índice, antes de chegar a falar aqui em relação ao gráfico intraday, diário aí, assim como o Ibov, queda, mas está tendo aqui uma recuperação, deixando aqui uma sombra inferior, mas perda ali da mínima do fundo anterior, algo semelhante ao Ibovespa, um topo e fundo aí descendente, se a gente considerar principalmente esses grandes movimentos aqui. Então temos aí um pivô de baixa e inclusive com esse gap aqui aberto aqui no mini índice. No pregão de hoje, pelo gráfico aqui de 5 minutos, cheguei a recomendar uma operação na ponta compradora, foi essa compra aqui, após fechar esse candle forte de alta, ou seja, já tinha recomendado uma compra aqui na superação da máxima desse candle, essa compra não foi executada. Depois, na verdade era na máxima desse candle, essa compra não foi executada porque o próximo candle veio aqui para baixo, aí cancelei a entrada, recomendei compra se voltasse para cima desse patamar. Desculpa, para cima da máxima desse candle. Essa compra foi acionada, veio aqui embaixo, o stop estava aqui nesse ponto. Depois desse candle, o stop foi reposicionado para cá e aí foi reposicionando gradativamente o stop aqui para cima. Ganhou força, chegou aqui basicamente a 5 pontos do objetivo e começou, depois de um movimento mais travado, ou seja, foi uma operação que demorou bastante em relação ao número de candles, comparando esse movimento anterior e esse movimento de subida em relação ao número de candles. Quando bateu aqui a 5 pontos do objetivo, que era 530, e começou a perder força, eu optei por encerrar a posição. Essa posição foi encerrada com lucro de 0,12%, capital total houve um acréscimo aí de 0,14%. Olhando para o próximo pregão, gráfico de 60 minutos, a tendência é de baixa. Dentro desse movimento aqui, um movimento mais fraco para cima, e dentro dessa movimentação mais fraca para cima fica mais para se trabalhar, ou seja, um cenário mais interessante para gerou topo no G60, ou seja, alguma sinalização para baixo, mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora a favor da tendência. Ganhou alguma força aqui para cima, abre-se a possibilidade de avaliar a operação na ponta compradora, preferencialmente ela se sustentando, ou seja, um fundo, por exemplo, ascendente ou pivô de alta para cima de 84.555 pontos. Quando eu falo fundo ascendente ou pivô de alta, seria gráfico de 15, 10 ou mesmo 5 minutos. Na sequência, dólar no pregão de hoje, gráfico diário, um dia que ficou dentro aí da máxima e mínima do pregão anterior. Se olharmos aqui para o gráfico sem um ajuste, a gente tem aqui o dólar acima dessa patamar de resistência que foi superada. São dois candles de baixa, mas aqui são dois candles, esse candle de hoje até com fechamento acima do fechamento anterior. Se olharmos para o G60, temos esse movimento para baixo, movimentação para cima, parou em cima desse nível de resistência e nova movimentação para baixo. Se gerar sinalização de força aqui para cima, abre-se a chance de avaliar a operação na ponta compradora a favor de um novo movimento de alta no gráfico de 60 minutos. Melhor ainda se a sinalização de força for bem relevante, já superando essa região aqui de 3.296 a 3.300, e nessa faixa de preço aqui, essa região sendo usada de alguma forma num gráfico de menor periodicidade como suporte para gerar fundo ascendente, seria mais interessante para a ponta compradora. Mas enfim, sinalização de alta pelo G60 apoia mais uma operação na ponta compradora. Se
perder justamente essa região de suporte aqui do pregão de hoje, gerada no pregão de hoje por causa do gap na faixa dos 3.286 a 3.283,5, essa região sendo perdida aqui através de um candle mais forte para baixo, abre-se a chance de trabalhar mais na ponta vendedora, até porque se faz isso aqui para baixo, gera um sinal de possível movimentação para baixo no gráfico diário, abrindo a chance de testar uma região mais por volta dos 3.275, que é uma região mais relevante em termos de suporte pelo gráfico diário. Sequência PETR4, pregão de hoje, queda de 2,33%. Ativo, de maneira geral, o que a gente está tendo é a confirmação de um movimento de baixa no gráfico semanal, movimento de correção em relação à tendência de alta, assim como o Ibovespa está fazendo. Vários ativos passaram a fazer isso, perdendo a mínima aí da semana anterior. Então temos a Petro dentro de uma sinalização algo semelhante a que uma tendência de baixa, que ela ganha um pouco mais de força na perda da mínima dessa região, ou seja, ela ganha não que ela ganhe força em relação a para cair mais, mas ela ganha uma relevância um pouco maior em termos de tendência de baixa se perder a mínima desse fundo aqui, que é o próximo suporte mais relevante na faixa dos R$ 20,51 e no topo anterior R$ 20,62, ou seja, uma faixa de suporte aqui para a PETR4 nessa região. Aqui nessa região pode entrar justamente pressão compradora por ser aí toda uma região aí de suporte para o ativo. Olhando agora para Vale 3 pregão de hoje, queda acentuada de 2,84%, abriu com um gap de baixa. A ação gera um novo pivô de baixa, ou seja, a continuidade da sua tendência de baixa se perder esse fundo aqui anterior localizado em R$ 40,51. Primeiro nível de suporte, abaixo disso os R$ 40, próximo suporte para a ação e mais abaixo, R$ 39,55 são os principais suportes nesse momento para Vale 3. A superação da máxima do pregão de hoje traz uma primeira chance desse ativo já gerar um sinal de fundo no mesmo nível de um fundo anterior, só reverteria essa tendência no momento se romper essa máxima, ou seja, a tendência de curto prazo do gráfico diário da Vale 3 vai ser revertida se houver o rompimento de 43,34, até mesmo fechamento para cima dessa região mais relevante. Outro ponto que também sinalizaria força por parte dos compradores antes mesmo desse rompimento seria um fechamento para cima do fechamento do pregão anterior, da região de gap, que é a região do gap aberto no pregão de hoje, que é de 42,05 a 42,30, primeira zona de resistência para Vale 3 pelo gráfico diário. BBAS3 no pregão de hoje, cheguei a recomendar a venda no pregão de hoje pelo gráfico de 15 minutos, quando ela abriu os primeiros 15 minutos de pregão, perdendo ali toda uma região de fundo anterior, gerando pivô de baixa, ou seja, se perdesse a mínima desse candle, essa venda seria acionada. Como esse ativo voltou aqui para cima da máxima do pregão, eu cancelei essa entrada, ela terminou voltando, depois perdeu essa região e andou um pouco, mas não teria batido no objetivo, ou seja, porque quando ela voltou aqui, ela desconfigurou um pouco a operação que eu gostaria de pegar, ou seja, uma chance maior de ter força aqui para baixo e gerar a relação risco-ganho que eu gostaria na operação. Então essa venda foi cancelada em cima de BBAS3, mas de maneira geral o ativo vai apontando com o fechamento de hoje, com essa queda de 2,36%, vai apontando para a perda dos R$ 41,13 e consequentemente anular a sua tendência de alta do gráfico diário, tendência aí de curto prazo, inclusive pelo gráfico semanal, assim como eu já falei da PETR4, ativo sinalizando um movimento de correção no gráfico semanal contra a tendência de alta, então favorece mais essa anular a tendência de alta do gráfico diário. MGLU3, ativo que a gente tinha uma operação na ponta compradora, tinha fechado bem o pregão anterior, mas já abriu com um baita gap de baixa, muito próximo da mínima do pregão anterior. Eu reposicionei o stop justamente para a mínima do pregão, para baixo da mínima do pregão anterior, 90,51, e essa operação foi encerrada na MGLU3. Então essa operação trouxe aqui uma perda de 1,76%, representando uma redução de 0,25% do capital total. É um ativo que está nesse momento, ou seja, não conseguiu confirmar a retomada da sua tendência de alta, mas nesse momento uma tendência mais pré-indefinida, ou seja, aguardaria alguma sinalização um pouco mais relevante para voltar para uma operação na ponta compradora em cima de MGLU3, pensando em swing trade. Vale 3 não, MRV3, fechamento em queda de 2,24%, mas foi um ativo que na semana passada trouxe um desempenho muito relevante, alta de 7,26%, proporcionou aqui um fechamento acima de diversas resistências
e nesse momento, nessa semana, ou seja, após o primeiro pregão da semana, vai proporcionando aqui a correção desse movimento de subida. Então é um ativo para a gente monitorar aí no decorrer da semana, que pode trazer oportunidade de compra através aí de um fundo ascendente no gráfico diário, ou até mesmo, dependendo da sinalização, através de um gráfico de 60 minutos. IP Marcas, para a gente fechar aqui, queda de 1,73%, já tinha falado desse papel em uma videoanálise anterior, da semana passada. Dentro do que ela vai fazendo aqui, depois desse movimento que rompeu tudo aqui para cima, desde esse candle ela vai fazendo um movimento um pouco mais no tempo, um pouco mais lateral, uma correção mais no tempo. Então, dentro do que ela está fazendo aqui, uma sinalização para cima, rompendo a máxima do pregão de hoje, avaliaria apenas o ideal que fechasse uma primeira hora de pregão para cima aí já dos 37,37 para buscar uma entrada de repente na superação da máxima dessa primeira hora de pregão. Enfim, guardaria alguma sinalização um pouco mais relevante pelo intraday para buscar essa compra de um fundo ascendente em cima de IP3. Ainda continuaria avaliando a entrada se essa correção se estendesse um pouco mais no tempo, mas não muito no preço, ou seja, não seria algo interessante o papel gerar um movimento muito forte aqui para baixo, descaracterizaria um pouco essa possibilidade de entrar na ponta compradora de imediato. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.